Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar o Alerj Saúde. No programa de hoje vamos conversar com especialistas sobre saúde mental no ambiente de trabalho. Um estudo da Organização Internacional do Trabalho revelou que aproximadamente 30% dos brasileiros sofrem de algum tipo de transtorno mental relacionado ao trabalho. O governo federal adiou por um ano o início da vigência da norma que trata do gerenciamento de riscos psicossociais no trabalho para auxiliar na identificação e prevenção de casos de burnout, depressão e ansiedade em funcionários de qualquer empresa. A aplicação dessa nova legislação significa que a saúde mental dos trabalhadores passa a ser tratada com o mesmo rigor que os riscos físicos. Para onde está caminhando o futuro do ambiente de trabalho e como as empresas vão se adaptar a essa nova legislação? Vamos conversar mais sobre isso? Eu recebo a especialista em gestão de pessoas Ilana Miller, o psiquiatra Renan Torres e o psicólogo e psicanalista Francisco Nogueira. Muito obrigada pela presença de vocês, sejam todos muito bem-vindos ao Alerj Saúde de hoje. Ilana, eu vou começar nossa conversa com você para a gente falar desse cenário atual. A gente tem aí a norma que foi adiada por um ano, mas apesar desse adiamento, é um cenário que ele já vem caminhando, ao longo dos últimos anos. Acho que a gente pode contar um pouquinho aí de como isso foi piorando dentro das empresas, Você que é especialista em gestão de pessoas, tem muita experiência no ambiente de trabalho, qual a análise que você pode fazer dessa relação das pessoas com o ambiente de trabalho? Obrigada pela sua presença. Muito obrigada a vocês pelo convite, é um tema muito relevante e que merece ser muito discutido, debatido e que a gente juntos aqui consiga levar ainda um alerta para os profissionais em geral. Eu tenho 35 anos na área de gestão de pessoas, sou doutora em educação e sempre voltada para o mundo organizacional, educação corporativa. E eu digo que desde que o mundo é mundo, todos nós temos problemas pessoais, profissionais, problemas de saúde física e mental. Só que há 35 anos esse tema era visto como um tabu, Eu diria que aos poucos nós fomos nos sentindo mais à vontade para ir até as áreas de saúde ocupacional das empresas, porque a própria norma regulamenta, até então, problemas de riscos de saúde e ocupacionais. A gente não chegava a trabalhar problemas psicossociais como vamos inserir a partir de agora. Então, eu diria que de 10 anos para cá, muita coisa vem mudando, onde as pessoas se sentem um pouquinho mais à vontade de falar sobre a temática. E alguns dizem que pós-crise sanitária que isso ocorreu, mas eu diria que não. Nós todos temos que ter um ambiente que reconheça que existem sim esses problemas, que eles não te invalidam para ser um profissional gabaritado, que continue na empresa, que a gente não tenha que ter medo de se expor à área de gestão de pessoas e conversar sobre problemas, sintomas que você esteja sentindo, porque a gente não pode deixar isso aumentar. A gente precisa, cada um de nós somos indivíduo, a gente não é vida pessoal separada de profissional, a gente é um só. Então o recado é, procure, busque ajuda sem medo. E aí é todo um trabalho dentro das empresas, Tem algumas empresas que já têm esse tipo de relacionamento com os colaboradores, mas existe, na verdade, com a norma entrando em vigor, o governo federal anunciou que esse adiamento seria para dar esse tempo para as empresas se adaptarem, a ações dentro delas para melhorar esse relacionamento. O que você acredita que precisa de fato, então, melhorar dentro das empresas para melhorar essa comunicação com os funcionários em relação a esse tema, As áreas de gestão de pessoas precisam ser proativas em relação a movimentos, conversas, rodas de conversa, fazer apenas uma palestra uma vez por ano, não. Vamos fazer um encontro de qualidade de vida também, de novo, uma vez por ano, uma semana, não. A gente precisa colocar com recorrência na pauta, na agenda das organizações, essa temática. E aí as pessoas se sentem mais à vontade de falar sobre si. Mas a gente falou da área de gestão de pessoas, a gente tem que falar sobre a alta gestão. Esse assunto, esse tema não pode ser um tabu, em especial tratado de uma maneira inadequada pela alta gestão, porque a liderança é exemplo. Então, se a liderança coloca na agenda de trabalho também essas discussões, com certeza você vai ter isso contagiado e disseminado na organização.
E aí vem o trabalho também de psicólogos, psiquiatras, né? A gente está aqui com 2 profissionais dessa área. Vou começar com o doutor Renan. Doutor Renan, a Ilana falou da necessidade, né? Primeiro, da identificação, né? Dessa possível doença, um possível transtorno. Quais aí os sintomas que, por exemplo, um funcionário pode estar manifestando, que os colegas ali de trabalho, os próprios líderes podem, né, ligar o sinal de alerta de que ele pode estar tendo algum sofrimento emocional? Tá, primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer conversar com todos vocês sobre esse assunto muito relevante, importante para a sociedade, enfim, para as empresas de um modo geral. Respondendo à pergunta, assim, eu costumo brincar que é do micro ao macro, né? Os pacientes podem ter uma sudorese. O que seria a sudorese, né? O suor excessivo, uma palpitação, um coração, né, na verdade, um pouco mais, um batimento cardíaco um pouco mais acelerado do que o normal. E é importante a gente falar o que é, porque realmente tem algumas pessoas que têm e deixam passar achando que é normal, quando na verdade não é normal, tá? Algumas condições como essas que eu acabei de falar levam para algo maior, para algo físico mesmo. O que seria isso? Impossibilita, por exemplo, de amanhã ou depois de você não tratar esses sinais e sintomas, de voltar ao trabalho. Essas pessoas tendem a ficar assim, reclusas. Na verdade, é como se fossem aprisionadas e não querem mesmo ir para onde está as incomodando. Então a gente tem N sinais e sintomas em relação a isso, né? Volto a dizer, o suor excessivo, a palpitação, tem inclusive pacientes que têm, assim, a gente chama, na verdade, quando a musculatura de um modo geral fica mais enrijecida. Tem pessoas que se paralisam, inclusive, por isso, e é como se fosse um trauma, algo traumático para elas ali. Então, assim, a gente tem que entender que são sinais e sintomas físicos, mentais, emocionais. Na verdade, assim, é uma mistura de tudo que engloba aquela condição para as pessoas e para os pacientes, que fazem com que, muito provavelmente, quando não tratado, impossibilite elas de irem ao trabalho. E a gente está falando assim, você deu esse exemplo da sudorese, palpitação, é diferente de, por exemplo, você vai fazer uma apresentação, né, numa reunião, e aí você está ali nervoso, tem aquela ansiedade com um motivo, vamos dizer assim. Sim. Esse tipo de sintoma que você diz, eu acredito que é um sintoma que ele se prolonga mais em momentos, assim, né, diferentes. Sem dúvida nenhuma, só te cortando, mas assim, sem dúvida nenhuma, há uma diferença significativa, bem considerável, porque como eu disse, assim, normalmente esses pacientes, quando têm sinais e sintomas físicos, eles tendem a realmente, né, de enrijecimento, eles tendem a não ir ao combate. Eles acreditam realmente, e é óbvio que estão certos, que aquele movimento de não ir para onde ele trabalha, né, enfim, que é o que está incomodando, a evitação, né? É o que está incomodando o fato e está tendo sinais e sintomas perante a isso, né? Assim, só dando um exemplo no qual você comentou, é claro que, por exemplo, assim, a gente chegar aqui e conversar, tem pessoas que vão ficar incomodadas, sim, é óbvio, mas não vai coibi-las de vir. Elas vão vir, ainda que um pouco mais nervosas, vão gaguejar, mas estão aqui. Sim. Isso é, inclusive, até um outro sinal que não tem a ver com, né, que a gente está conversando muito agora. É mais uma fobia, mas a pessoa acredita que pode vir e vem. Sim. Na verdade, quando a gente fala em ansiedade, quando a gente fala de um humor mais depressivo, dentro de tudo isso que o paciente tem envoltado à empresa, enfim, aonde está trabalhando, é algo muito mais agudizado que impossibilita realmente dela fazer o que ela deveria. Sim. Francisco, vou chamar você para essa conversa. Francisco está aqui participando de forma online, seja muito bem-vindo. Queria saber de você, então, né, primeiro a sua opinião em relação a essa norma, né, foi adiada, mas o cenário ele continua, né, pelos seus pacientes, seus clientes, né, o que você tem escutado, observado, houve aí realmente um aumento de casos, né, de sintomas, qual a sua opinião em relação a esse tema? Eu acho importante a gente lembrar do contexto em que essa norma surge, né?
A gente vive no país mais ansioso do mundo. É o segundo país em burnout no mundo. É o segundo país das Américas em depressão. E a gente viu, né, com a passagem, com a pandemia, os estudos mostram a preocupação do brasileiro com a própria saúde mental. Isso não é à toa. Em 2018, a gente tinha 18% de brasileiros preocupados com a própria saúde mental. No final de 2023, era 52%. Né? Isso é um número, é um crescimento muito grande de pessoas preocupadas com a sua saúde mental. A gente conversava aqui antes, como que às vezes a pessoa deixa chegar no último momento de sofrimento antes de procurar ajuda. Né? Então, assim, se as pessoas já estão preocupadas, elas já detectaram alguma coisa, fora as pessoas que eu costumo brincar que deveriam se preocupar e não se preocupam ainda. Então a gente tem mesmo um cenário nacional importante com relação à saúde mental. Alguns meios de comunicação grandes falam de uma epidemia de saúde mental no Brasil, né? Uma forma de retratar um pouco do grau de sofrimento que a gente vem enfrentando. Mas não é só isso. Os números da Previdência mostram um crescimento muito grande de afastamentos por questões relacionadas à saúde mental. Né? O que a NR1 traz? Ela traz uma mudança, é muito clara uma mudança do direito, da leitura que o direito previdenciário e do direito trabalhista faz em relação à responsabilidade da empresa, do empregador, em relação à segurança psíquica dos funcionários. Se existe um crescimento muito grande de afastamento de pessoas do trabalho com relação à saúde mental, isso significa que isso tem um impacto na Previdência e isso mexe no bolso de todos os brasileiros. Isso precisa ser visto. E é muito importante a gente discutir isso, mesmo com o adiamento da entrada em vigor da parte da norma, né, que entende que isso deve ser multado, né, porque a norma entra em vigor agora, as multas só serão aplicadas a partir de 1 ano depois. Então a norma ela não foi adiada, né? Ela entra em vigor para quê? Para que exista um trabalho do Ministério Público de informar as empresas, de educar as pessoas e para que esse debate que a gente está fazendo aqui hoje aconteça. Eu acho isso muito importante. Eu também trabalho como consultor na área empresarial, com RHs, lideranças, e levo o tema da saúde mental para dentro das empresas. E a gente ainda enfrenta muito tabu, muito preconceito, existe muito estigma, mas é importante que esses debates aconteçam justamente para que a gente possa superar isso. E a gente tem um trabalho muito grande nesse ano, no sentido de levar esse conhecimento sobre saúde mental, né, que é um conhecimento bom para todo mundo. Uma pessoa com a mente equilibrada é uma pessoa que produz melhor, trabalha melhor, é mais feliz na sua vida, é melhor para a sua comunidade. E uma pessoa em sofrimento, ela precisa de ajuda. Né? Então é disso que se trata um pouco, a gente trazer esse assunto. Mas a gente precisa ter muito claro o que traz a NR1. Né? A NR1 ela é uma norma que não está preocupada em como que cada um vai cuidar da sua saúde mental. Ela está preocupada que as empresas façam uma autoanálise. É como se a gente, em vez de se preocupar com a terapia do funcionário, a gente se preocupasse em fazer uma terapia da própria empresa, para a empresa fazer a sua autocrítica e entender onde, nos seus processos e nas suas relações e na sua cultura, pode existir gatilhos que possam piorar a saúde mental do trabalhador. E a empresa tem responsabilidade de lidar com essas situações e gerenciar esses riscos psicossociais para o bem de todo mundo. Um trabalhador feliz é certamente um trabalhador mais produtivo. Vamos falar então, você tocou num ponto importantíssimo dessa autoanálise das empresas, a Ilana pode ajudar a gente nesse sentido. A gente está falando aí de quê? De um trabalho, de repente, excessivo, que o trabalhador não pode cumprir naquele tempo. A gente está falando de um assédio moral, a gente está falando de condições, estruturas de trabalho que não são compatíveis. São essas coisas, esse tipo de coisa que a gente pode estar falando, Francisco? Exatamente. Tudo isso entra, né, nesse grupo de riscos psicossociais. Inclusive, o Conselho Federal de Psicologia lançou recentemente, agora no 1º de maio, uma nota técnica falando sobre assédio, que vai auxiliar a gente a orientar as empresas
a atacar essas questões de assédio sexual, assédio moral. A gente precisa entender como que as empresas cuidam de temas como diversidade e inclusão, porque isso também pode gerar tensões nesse sentido. A gente precisa ver carga horária, né? E aí tem questões mais variadas, assim, existe tanto da empresa que exige muito trabalho do trabalhador, muitas horas de trabalho, mas existe também aquele trabalhador que é uma pessoa engajada, uma pessoa que quer trabalhar, quer entregar e fica horas excessivas prejudicando a própria saúde mental sem se dar conta. Esse é o trabalhador perigoso, inclusive, de entrar numa burnout, porque ele faz uma coisa que ele gosta e não tem como dizer para ele parar de fazer. Então, agora a gente vai precisar discutir isso. Os RHs, as gestões, os líderes vão ter que se reunir e vão ter que pensar como que eles proporcionam, ajudam o trabalhador a ter uma vida mais equilibrada, né, entre vida pessoal e vida profissional, e ajudar o trabalhador também no ambiente de trabalho. Esse ambiente, essa organização do trabalho tem que ser uma organização que não gere pressões excessivas sobre o trabalhador. Lembrando sempre, todo trabalho vai gerar alguma pressão, todo trabalho vai gerar algum cansaço, algum estresse, mas até que ponto que isso se torna prejudicial para o trabalhador, esse, para mim, é o pulo do gato dessa história e é onde está todo mundo debatendo. Como que a gente faz para medir isso? Com certeza. E aí, falando dessa questão do perfil aí de um trabalhador dedicado, né, comprometido com o trabalho, eu acho que o Dr. Renan pode nos ajudar nesse ponto para a gente falar aqui de burnout mesmo, né? Uhum. Primeiro, o que é o burnout, que é um tema que vem sido falado, um diagnóstico que vem aumentando o número de casos, a que ele está relacionado, né? E como que pode ser identificado? Assim, vamos lá, por parte. Na verdade, o burnout é quando, na verdade, tem... a gente chama de um esgotamento. Essa realmente é a palavra que dá para quando um paciente chega até a gente consegue fechar esse diagnóstico. É um esgotamento físico, como eu relatei anteriormente, emocional, e o paciente, na verdade, assim, quando a gente começa a fazer alguma consulta, e encaminha, leva o paciente a conseguir falar todos os seus sinais, todos os seus sintomas, de uma maneira muito corriqueira, digamos assim, uma maneira muito fidedigna, transparente, a gente consegue chegar com que ele relate que é muito voltado realmente à área de trabalho. Então, assim, é um esgotamento que ele nos passa, todos esses esgotamento físico, emocional, às vezes até realmente psíquico, que a empresa aonde ele trabalha leva indiretamente ao ponto daquela pessoa, né, daquele paciente, falar assim, daqui em diante eu não consigo mais. E o não conseguir mais não é assim, eu vou uma vez na semana e nas outras... Não. Esse paciente ele não consegue mais estar onde ele deveria, que é no ambiente de trabalho. Ele se esgota de todas as formas que ele não consegue essa vontade, essa necessidade realmente de trabalhar, né? Então, assim, criam-se, obviamente, sinais e sintomas de ansiedade e também tem paciente que tem sinais e sintomas depressivos e tem paciente que tem os dois, né? E aí, ao ter os dois, a gente hoje acaba dizendo que esse paciente tem sim um transtorno de burnout. Síndrome de burnout. E aí o tratamento necessariamente medicamentoso, precisa de terapia psicólogo? Como que esse paciente pode trabalhar para melhorar essa situação? Eu não vou falar 100%, porque, né, na medicina e principalmente na psiquiatria, 100% é muito complicado a gente falar dessa forma. Mas assim, eu te diria, por exemplo, que se eu tiver hoje com 10 pacientes ou pessoas que eu as caracterizo com burnout, eu muito provavelmente vou passar para as 10 a primeira linha de tratamento, que é a psicoterapia. A gente necessita fazer a psicoterapia. Primeiro de tudo, como o Francisco comentou, a gente precisa entender o que a empresa passa para o paciente, o que ela oferece em relação também à parte de tratamento. Mas assim, a psicoterapia hoje é o primeiro passo, tá? E aí, é claro que existem pessoas e pacientes e outras pessoas e outros pacientes. Se ela está impossibilitada e ela está com um transtorno de humor muito depressivo, o que seria isso? Eu não consigo mais sair nem da cama. Ou assim, uma ansiedade agudizada mesmo, assim,
ao ponto dela realmente não conseguir fazer mais nada. A gente pode pensar mais à frente em alguma medicação para, né? A gente pode fazer um antidepressivo, trabalhando tanto na parte do humor depressivo e da ansiedade. Mas volto a dizer, isso é um paciente que está realmente um pouco mais necessitado, porque esses pacientes que têm um diagnóstico fechado de síndrome de burnout, esses pacientes relatam e a resposta é muito satisfatória para quem realmente faz psicoterapia. E aí a gente também está falando aqui, o Francisco falou do perfil dos trabalhadores, né, do ambiente de trabalho, mas eu acho que é importante a gente falar também que, como a Ilana falou, desde aí da pandemia, a gente entrou numa realidade também de trabalho remoto. Né? Então, não necessariamente a gente tem aí a ida desse funcionário ao local de trabalho, mas o trabalho existe, né, de um outro formato. Esse tipo de trabalho, a hiperconectividade, Ilana, é um outro cenário também que precisa ser trabalhado, ou seja, é uma norma que ela se aplica a qualquer empresa, independente do tipo de trabalho. Então, como temos falado aqui, o que eu considero muito importante, temos aí um tempo para as empresas se prepararem também. Hoje em dia a gente já tem pesquisas que mensuram a saúde mental naquele ambiente organizacional. E isso ajuda muito. Então a gente está olhando uma fotografia do ambiente, né? Uma pesquisa, ela te traz dados e fatos do ambiente e a gente precisa olhar esse 3x4, como você falou. Essa virada de chave, alguns estão no híbrido, outros 100% remoto. E aí eu levo para autoconhecimento. Ambos profissionais da área de psicoterapia e psiquiatria, espero que concordem comigo, né? Como é importante a gente se conhecer. Porque eu interajo com uma diversidade de pessoas que alguns se sentem muito bem e felizes ali, no presencial. E que foi uma afronta ter ficado distante de colegas e distante fisicamente do seu líder. Outros já não. Então, assim, vamos parar e pensar o que para você, o que te faz bem. Se sentir bem no ambiente de trabalho, você vai se sentir bem em casa, trabalhando remotamente ou na organização, porque vai depender da cultura, a forma que você interage. É um ambiente com abertura, é um ambiente para você falar o que ser você, né? A gente fala tanto de diversidade, equidade e inclusão. Ali eu me sinto total, completa, a Ilana por completo, porque se eu não me sentir, com certeza algum gatilho vai ocorrer e eu vou desenvolver algum problema, sendo saúde física ou mental. Então o que a gente, inclusive nas entrevistas de seleção, né, tem profissionais que já chegam afirmando, olha, quando muito, eu aceito trabalhar um dia em casa e 4 presencial. E tem aqueles que é o contrário. Esse deslocamento, essa mobilidade me faz tão mal que eu prefiro gerenciar a minha vida e meu tempo diferente. Então, acho que cada um precisa e deve também parar, assim como as empresas estão tirando suas fotografias, seus raios-x e pensando no que podem redesenhar em relação à cultura, nós, indivíduos, precisamos parar e pensar e ver o que te faz bem. Quais são os prós e contras de cada ambiente que eu estou, né, de cada relação que eu tenho de trabalho. A gente já pontuou algumas questões relacionadas ao ambiente de trabalho, o que precisa melhorar, o que o funcionário colaborador precisa ficar atento. Francisco, eu queria voltar com você para a gente falar dessa preparação das empresas, né, em relação a essa troca, né, com os funcionários sobre o tema saúde mental. A gente sabe que, acredito que a gente vem melhorando ao longo dos últimos anos a falar sobre esse tema, né? Mas ainda existe preconceito e medo dos funcionários para falarem sobre isso, né? De que forma as empresas podem se preparar e os funcionários, você como psicólogo e psicanalista, né? Como que os funcionários podem levar esse sentimento para as empresas falarem sobre o que está acontecendo, como que essa relação pode melhorar? A norma é uma ótima desculpa para trazer o tema, né? Uma ótima forma de colocar a questão. Inclusive, a norma diz que essas ações, essas formas de detectar o que é risco, o que não é risco, isso tudo tem que ser construído junto com os funcionários. Então, eles não vão ficar de fora da conversa. É muito importante que eles participem. Importante também, tem muita gente do lado das empresas que está muito tenso com essa história, muito preocupado,
com medo de que um paciente que tenha um transtorno mental, um surto, alguma questão dentro do ambiente da empresa, que essa empresa seja punida por isso. E não é bem isso que a gente está falando, né? Então, esse esclarecimento para os empresários também se acalmarem com a NR1, com essa atualização da NR1. Por quê? Porque é como uma doença qualquer, né? A gente não escolhe que vai ficar gripado só em casa e nunca vai ficar gripado no trabalho, que nunca vai ter alguma questão de saúde física no trabalho. É como essas coisas nos acometem, né? De formas que a gente não escolhe, e da mesma forma as pessoas, né? Como a Ilana falou, desde que o mundo é mundo, tem gente que tem questões de transtorno mental no ambiente de trabalho e vão continuar tendo. O que a norma e as empresas precisam estar de olho, né, para se adaptar a essa norma, o que a empresa pode fazer para reduzir o sofrimento psíquico no seu ambiente de trabalho, né? Então são questões que precisam ser... E para fazer isso, Francisco, desculpa te cortar, e para fazer isso elas precisam saber, né? Os funcionários precisam informar, né? Tem essa autoanálise, mas eu acredito que para elas tomarem algum tipo de decisão, os funcionários precisam manifestar esses problemas. Uma parte dessas questões, sim, os funcionários é que vão dizer, né? E isso é muito delicado porque mexe nas relações das pessoas. Agora, a norma também diz o seguinte: cada empresa não tem receita de bolo, cada empresa vai ter que encontrar o seu jeito de construir esse gerenciamento de riscos psicossociais e vai ter que encontrar suas formas de diminuir esses riscos, né? Então, isso tudo precisa de um diálogo e precisa de vamos dizer assim, esclarecimento, né? A gente precisa superar os medos. Sabe que tem empresa que tem medo até de trazer o tema da saúde mental para dentro do seu ambiente, porque tem medo de parecer que as pessoas estão adoecendo lá dentro, né? E não é bem isso. Eu costumo dizer que a gente juntou uma ideia muito negativa através da história em relação às questões da mente, porque por centenas de anos os transtornos mentais estiveram associados à ideia de isolamento. Então, quem tem alguma questão de saúde mental não vai trabalhar, não vai nem participar da sociedade, vai ficar atrás de um muro isolado num hospício, né, no internado, e vai desaparecer da vida social. Então, durante muitas décadas, muitos séculos, isso aconteceu dessa maneira. Não é mais assim, sobretudo no Brasil. O Brasil é um país que tem uma história de reforma psiquiátrica de ponta, né? Então, o tratamento da saúde mental, eu costumo dizer que é uma coisa que não é que as pessoas precisam, elas merecem, é algo bom. Isso faz a gente se tornar mais dono da própria história, mais livre, até para escolher se você, né, quer continuar trabalhando nessa empresa ou se você quer mudar de empresa, ir para um outro trabalho, ter coragem para fazer essa mudança, para sair bem de um lugar e entrar bem em outro lugar, né? E isso faz funcionários mais felizes e faz ambientes de trabalho mais saudáveis. Então, é uma coisa que a gente precisa começar a olhar pelo lado positivo. As empresas têm a ganhar com o investimento em saúde mental. Existe um estudo da ONU que mostra que cada dólar investido em saúde mental retorna para a sociedade $4, né, em movimentação que isso gera e recurso que isso promove. Então isso é bom para todo mundo. Funcionários com seu mundo interno disponível, né, significa ter todos os seus recursos mentais em boas condições, estado emocional, estado de humor em boas condições, se você está bem com você mesmo, com o lugar que você trabalha, isso vai ser muito bom para a empresa, isso vai ser muito bom para as lideranças. A gente precisa olhar esse lado da história e aproveitar, porque eu acho que os RHs têm uma oportunidade com a atualização da NR1 de se tornarem mais estratégicos, de atuarem de forma mais incisiva e inclusive de disputarem mais recursos dentro das organizações para investirem em pessoas. É uma oportunidade para todo mundo. Exatamente. Doutor Renan, o Francisco falou sobre a associação que fazem de pessoas que sofrem, né, que estão mais isoladas. O sofrimento ele não tem. A pessoa pode estar sorrindo e pode estar sofrendo. Vi de redes sociais que a gente abre e está todo mundo feliz e contente, e o Brasil é o país
um dos países mais ansiosos do mundo, né? Esse sofrimento que muitas vezes não é identificado, vamos partir aí do princípio de que esse funcionário tenha o diagnóstico de burnout, de depressão, de ansiedade. Como que ele leva isso para a empresa, caso ele esteja num sofrimento muito grande? Por exemplo, o senhor daria um laudo para ser apresentado nessa empresa, né, junto com um psicólogo, né, existiria ali um documento que poderia ser entregue para a empresa falando, explicando sobre a necessidade, de repente, de um afastamento? Sim, sem dúvida nenhuma, né? Dentro da consulta realizada, a gente conseguindo fechar realmente um diagnóstico, porque é exatamente isso, assim, nem todo mundo que está sorrindo é que está feliz e vice-versa. Tá? Então, após um diagnóstico fechado, seja para um quadro de humor mais deprimido, seja para um quadro de humor, né, de ansiedade mais generalizado, ou de uma maneira geral, pelo que a gente está conversando mais aqui, né, do burnout, a gente, obviamente, lauda, faz um laudo específico, voltado, se for necessário, com o CID, explica as características, os sintomas que esse paciente vem relatando. Mas isso é importante dizer também que precisa de um tempo para tal, tá? Assim, não é porque provavelmente sentiu uma, duas vezes que a gente precisa e necessita fechar um diagnóstico. Não. Sentiu, vamos supor que esse paciente vem sentindo sinais e sintomas só na empresa. Tudo bem, a gente começa a trilhar um caminho em cima disso. Como é que ele está sentindo? De quando vem, houve-se um gatilho? Não houve. Ele sente a mesma coisa em casa ou na rua. A gente direciona esse paciente a falar tudo que ele vem se incomodando, e a gente, caso há necessidade, sim, sem dúvida nenhuma, a gente lauda, faz um laudo, deixando bem explícito, bem detalhado mesmo o que esse paciente está nos passando, e aí, sem dúvida nenhuma, né, esse paciente leva até o local de trabalho para dali em diante seguir o caminho desejado. E aí, Lana, eu jogo para você, porque aí entra o que a gente falou no início desse bloco em relação ao medo, né? O medo de ser demitido, o medo de uma repressão, né, dentro dali, né, dentro do ambiente de trabalho. Como que fica essa situação dentro da empresa? Como que a empresa pode lidar com isso? Então, é bacana o que o Francisco falou em relação ao papel estratégico do RH, né? Com certeza, a área de gestão de pessoas, além de ter ferramentas, ela tem que ser muito presente junto a líderes e equipes para poder acolher e ajudar nesse processo. Medo paralisa, né? Então, se você está com um problema e já começou a sentir algo, não fique isolado, não se isole. Isso digo em relação à sociedade em geral. E procure ajuda o quanto antes, né? Por favor, ali na empresa você pode ter colegas ou amigos que você se sinta à vontade para conversar, não necessariamente procurar o RH, gente. Você tem ali, você se relaciona com pessoas. E na sua vida pessoal também. Então, o silêncio, eu costumo dizer que o silêncio mata. Então, não paralise. Mas um recado forte que eu tenho, além da gente falar da área de gestão de pessoas, para os líderes. Quando a gente analisa os casos de assédio, em especial assédio moral, o papel da liderança é fundamental para que isso não ocorra. A gente tem duas coisas para falar sobre liderança. Primeiro, aqueles líderes que são autocráticos, aquele perfil antigo, né? A gente tem aqui esse momento da gente ter um líder participativo, uma liderança situacional, uma liderança mais próxima da sua equipe e não aquela liderança que contribua para que esses problemas ocorram. E líderes também são pessoas como a gente, eles também precisam de ajuda. Então a gente tem os dois lados, o líder que precisa com urgência trabalhar o seu potencial e se desenvolver como uma pessoa de fato que influencia, que dá exemplo. E a gente precisa olhar com carinho, porque existem líderes sofrendo. Sim. Líder também é gente como a gente. E precisa de ajuda e não pode ter vergonha de conversar sobre o tema. E aí, outra pergunta que eu faço para vocês, como que fica o conflito ou o choque, vamos dizer assim, geracional entre o líder, por exemplo, que pode ter, vamos considerar um líder, né, com mais idade, e um funcionário mais da geração, né, mais atual, que a gente
já está observando, né, Ilana, que tem uma visão da relação com o trabalho diferente das pessoas, né, de antigamente, que associava muito o trabalho ao valor, né, que quanto mais trabalha, mais valor tem. A gente observa essa mudança geracional da forma de lidar com o trabalho? Então, é a primeira vez que a gente diz que no mercado de trabalho a gente tem tantas gerações interagindo, né? Exato. Eu penso o seguinte, se a gente defende tanto o aprendizado ao longo da vida, a gente precisa ser humilde e aprender, né, com as outras gerações, inclusive. Então, se eu, por exemplo, tenho filhas de 26 e 23 anos, então vamos falar de casa primeiro, porque no trabalho a fotografia é igual, né? Se eu não respeito, se eu não interajo, se eu critico, eu não crio uma relação bacana com as minhas filhas. O mesmo na equipe, o mesmo na empresa. Então, nós temos pontos fortes a aprimorar em todas as gerações. Mas essa interação e essa troca e essa curiosidade, por exemplo, equilíbrio de vida e trabalho, aprendi muito com as minhas filhas. É um valor incondicional para essa nova geração. Então, por que eu vou ficar criticando e achar que elas não produzem? Por quê? Porque elas prezam também pela agenda pessoal. Elas buscam, né, esse equilíbrio quando a minha geração foi muito trabalhada para focar em quê? Em resultado, em meta e vida profissional. Então, eu diria que se a gente se ajudar mais, se houver uma colaboração, uma proximidade, que as diferenças elas podem também causar uma proximidade e o aprendizado. Aprender com o igual, a gente aprende menos, né? Sim. Então, gerações sim estão aí, né? Existem muitos e muitos, hoje, eu diria que uma infinidade de conflitos que elas estão ocasionando aí, e eu queria que se contagiassem pelo diferente e não se contaminasse porque senão a gente não cria um clima de fato favorável à produtividade e à felicidade, como a gente está falando. Sim, é importante só a gente ressaltar que a gente não está falando aqui de irresponsabilidade, falta de comprometimento, que na verdade você aproveitar a sua vida pessoal não invalida a sua capacidade profissional, não é isso, Francisco? Exatamente, né? É importante esse equilíbrio. Existem alguns estudos já que mostram o benefício, por exemplo, da gente ter carga de horário de trabalho reduzida, né? No Brasil, hoje, discute-se o fim da escala 6x1. Já existem estudos da escala 4x3, né? É importante a gente olhar esses estudos, olhar os resultados. No mundo inteiro, América do Norte, Europa, no Brasil, África do Sul, na Ásia, os resultados mostram que empresas que conseguem adotar esses modelos, elas têm funcionários com mais sentimentos positivos, menos sentimentos negativos, melhor sono, melhor percepção de produtividade. E quando você vê os resultados das empresas, você constata a mesma coisa. As empresas têm um aumento de produtividade ou de lucro, né? Muitas vezes, graças a essa mudança organizacional. A gente precisa olhar a forma como a gente está trabalhando. A gente está trabalhando, no Brasil especialmente, a gente tem um déficit de produtividade que diz respeito à qualificação que nós damos para os nossos trabalhadores, mas diz respeito também à organização que nós colocamos dentro dos locais de trabalho, né? As relações e as organizações. Então, isso tudo pode ser aprimorado. A gente tem um potencial produtivo muito grande no Brasil, sem, para isso, precisar esbulhar a saúde mental dos trabalhadores. Então, quando você fala da nova geração, acho que é uma coisa maravilhosa que essa nova geração traz, que é uma geração que já sai na exigência de um olhar para a saúde mental, né? Uma geração que não admite a gente deixar isso de lado. E eu acho que todo mundo ganha com isso. Porque, veja, eles falam isso com um lugar de fala, né? Porque é a geração hoje que mais comete suicídio, né? Isso é muito preocupante. É uma geração, são os nativos digitais, mas também são uma das gerações mais ansiosas, né, com várias questões de saúde mental importantes. A geração está sofrendo muito do mundo que a gente deixou para eles. Então, o que eles trazem de demanda pode ajudar a gente a rever também a nossa visão de mundo e melhorar a situação para todo mundo.
o legado, né? A gente se tocou num ponto, o legado que nós estamos deixando e o que nós podemos aprender com eles. Olha que riqueza, né? Então, eu digo por mim, a nossa geração, né? Eu sou da geração 50+, nos sentimos esgotados e por vezes culpados. Imagina, como que eu vou ficar só 8 horas numa empresa se os meus colegas ficam 10, 12 horas, né? Eu lembro que teve cenas que a gente, eu pegava a bolsa para ir embora, já vai? Como já vai, né? A gente está ali há 9 horas e assim, maravilhoso, já produziu, deu resultado, mas esse já vai, você se sente, opa, que crime que eu estou cometendo? Eram 8 da noite, que crime é esse, né? Então, e naturalmente... Das pequenas formas da gente ser tóxico, né? Não é? E naturalmente as minhas filhas já saem de casa com a mochilinha da ginástica e que com certeza elas vão levantar às 6 da tarde, eu não tenho dúvida que elas vão para a aula delas. E não tem esse já vai, né? Então, assim, tudo isso a gente vai discutindo e aprendendo. E eu acho que nessa riqueza, nesse aprendizado coletivo, que a gente constrói e deixa um novo legado, né? Doutor Renan, a gente está caminhando para o final do nosso programa. Eu queria que você deixasse um recado, né? Tanto para os funcionários, para as empresas, a gente falou bastante aqui, mas para esse funcionário que está percebendo ali algum tipo de sofrimento, né? Procura ajuda, conversa dentro da empresa. A Ilana até falou, não necessariamente chegar ao RH, né? Mas procurar algum tipo de ajuda dentro ali, né? com colegas de trabalho. Quais são as dicas aí que você dá para tentar amenizar esse sofrimento? Então, só puxando rapidamente o que a doutora Ilana falou aqui, eu costumo brincar e falo inclusive isso para muita gente, assim, no modo geral. O aprendizado é uma via de mão dupla, né? Assim, é reciprocidade. Então, quanto mais, melhor, desde que ela seja muito bem-vinda. Mas é claro que, assim, um recado forte que a gente pode deixar para essas pessoas é que, assim, realmente, caso há necessidade, procurem ajuda. Não tenham receio, não tenham medo, por N motivos, porque caso isso aconteça, você não está não só ajudando a empresa, você não está se ajudando, você não está se autocuidando. Então, não demorar também para pedir exatamente, ajuda, né? Assim, é claro que qualquer sinais e sintomas, desde que haja um gatilho, ficar de olho, mas procure quem vai te ajudar. É isso, você não precisa necessariamente estar no RH e falar o que está sentindo, mas você com certeza conhece e tem uma pessoa ligada ao ambiente de trabalho, você consegue se abrir ao ponto de falar, olha, hoje eu senti isso, o que você acha? E daí por diante, isso já é uma ajuda. Eu costumo falar também que assim, o primeiro tratamento, é o primeiro passo que aquele paciente está dando, de procurar ajuda, de necessitar de ajuda. E são poucas pessoas que falam, eu necessito de ajuda, por N possibilidades e N motivos. Tem medo de ser mandado embora, tem receio do que a sociedade está pensando dele ali. Então, assim, toda ajuda é bem-vinda para esses pacientes. Assim, se eu pudesse dizer, gritem de uma maneira geral, falem, gritem e procurem realmente ajuda, porque toda ajuda é bem-vinda. E falar sobre isso dentro das empresas, além da pessoa pedir ajuda, é um alerta até para todo mundo que trabalha. Sempre tem alguém ali que é mais próximo de você. Se você está observando o seu colega de trabalho, está com uma mudança de humor, teve alguma fala, né, que te chama atenção, você oferecer essa ajuda, né? Eu acho que não necessariamente a pessoa chegar a esse ponto de pedir, mas todo mundo falando sobre esse tema abre o olhar de todo mundo para observar dentro da empresa, do seu ambiente de trabalho, não é, Ilana? Concordo. Perdão. E assim, é o que a gente fala, né? Algumas pessoas reclamam muito, eu não tenho rede de apoio. Você buscou? É isso. Então, assim, via de mão dupla. Você deu uma excelente dica. Você pode observar que o teu colega do lado, e aí você vai me dizer assim, Ilana, como que a gente observa? E se você trabalhar de casa? A gente não está ali numa reunião, né? E aquelas pessoas que não gostam e jamais aceitam de abrir a câmera. Como a gente se preocupa com isso? Né? O que está acontecendo? Então, sim, é mão dupla. Você vai até o outro, mas o outro também tem que ir até você. Né? Não é aquele oi, tudo bem para constar. Sim, de verdade você acolher. E rede de apoio, muitos, e em especial nós mulheres que temos uma diversidade de papéis, né? Algumas que escolhem a maternidade também como mais um papel na vida, e aproveitando que a gente está no mês das mães, criem e busquem também a sua rede de apoio. Não exagerem, autoexigência é doentio.
Então, nós não somos super Mulher Maravilhas, não me considero uma delas. A gente já gerencia, né, a vida pessoal, profissional, maternidade, sou esposa, sou mulher, antes de tudo, sou Ilana. E autocuidado é fundamental para a gente poder, né, ocupar tantos espaços. Agora, pedir ajuda não é vergonhoso, né? É ter humildade e ter carinho com você mesmo. Muito bom, e até porque a gente passa, às vezes a gente vê mais pessoas do trabalho do que da própria família, né? Parentes, às vezes que não estão tanto ali no nosso cotidiano, a gente acaba convivendo mais com pessoas do trabalho. Então, Francisco, fica aí também a sua possibilidade das considerações finais sobre esse alerta em relação à saúde mental. Eu queria lembrar que esse é um movimento mundial, né? Um movimento que não está acontecendo só no Brasil. Quer dizer, o olhar para a importância da saúde mental, para que a gente continue produzindo, para que as economias continuem crescendo, esse é um olhar que vem mobilizando fóruns mundiais, como a Organização Internacional do Trabalho, o Fórum Econômico Mundial, a Organização Mundial da Saúde. Exemplos desses movimentos e dessas mudanças por exemplo, a atualização da CID, né, da Classificação Internacional de Doenças, que coloca a burnout a partir de 2022 no mundo inteiro como uma doença específica de trabalho, né? Quer dizer, o funcionário chegou com um laudo dizendo que ele teve uma burnout, a empresa não tem como mais se esquivar dizendo que é porque ele está com um problema na casa dele. É um problema que vai para dentro da empresa e a empresa precisa ajudar a resolver isso. Isso é uma mudança mundial, né? A gente tem a atualização da lista de doenças pelo Ministério do Trabalho também, que aconteceu em 2023, depois de 24 anos, que inclui várias doenças associadas a questões mentais, psíquicas, dentro das doenças de trabalho. Quer dizer, a gente agora precisa olhar para isso. E a gente tem movimento no mundo inteiro acontecendo, né, que vai trazendo a importância disso. Isso por quê? Porque hoje em dia o crescimento, né, da nossa economia é diferente do que era há 100 anos atrás. Há 100 anos a gente dependia muito do corpo para a produção, a gente produzia produtos. Hoje em dia a nossa produção está no nível do intelecto, em grande medida. Mesmo a pessoa que tem uma lojinha muito simples, que vende pão de manhã, vende ali alguma bebidinha, na hora de pagar você usa uma maquininha. Quer dizer, é um produto da informação, da intelectualidade. A gente, hoje, o grande meio na base produtiva que o ser humano entrega para desenvolvimento das economias é o seu cérebro, é a sua mente, é o seu mundo interno. A gente precisa preservar isso também, porque a economia, para continuar crescendo, depende de pessoas com a cabeça no lugar. Então a gente precisa olhar para a saúde mental pelo seu lado positivo e pela sua necessidade urgente para que a economia continue se desenvolvendo, os países continuem prosperando, as pessoas continuem ganhando seu dinheiro. Então acho que é algo que envolve todo mundo, não é uma coisa só brasileira, né? Para que não tenha ninguém dizendo que isso é coisa de um governo A, de um governo B, de um país assim ou de um país assado. É o mundo inteiro que está preocupado com isso. O Fórum Econômico Mundial disse recentemente que uma das grandes barreiras para o crescimento econômico são as questões relacionadas à nossa mente. É uma preocupação que está aí sendo posta desde 2017. A gente precisa olhar para isso, a gente precisa cuidar das pessoas, porque são elas que fazem as coisas acontecerem. Até porque mesmo com o futuro já chegando, mesmo com a inteligência artificial, a gente precisa do nosso intelecto e precisa saber usá-la, né? Ou seja, a saúde mental não tem escapatória, gente. Se não tiver legal, né? Não tem para onde correr. Eu queria agradecer demais a presença de vocês. Muito obrigada pela participação. Obrigada. Até uma próxima. Obrigada. E obrigada também a você que acompanhou o nosso programa de hoje. Espero que tenha gostado das dicas e dos alertas que foram feitos na edição de hoje. Continue acompanhando a nossa programação na TV Alerj e também as nossas redes sociais. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo.